Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Uma última vez queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. A graça e a paz do Senhor Jesus. É uma alegria mais uma vez estarmos reunidos com esse único propósito: adorarmos, nos prostrarmos diante deste que é o nosso Deus, o único Deus vivo, verdadeiro, este Deus que um dia nos olhou, um dia nos chamou. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Ele nos escolheu e nos fez seus filhos, nos transformou em verdadeiros adoradores, e esta é a razão de nós estarmos aqui neste domingo, para louvar e exaltar o nosso Deus. Nós vamos orar, vamos falar com o Senhor. Fecha aí os teus olhos na sua casa, chama a sua família, vamos orar, vamos falar com o Senhor. Bondoso Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, por mais esse privilégio e por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede, de nos reunirmos como igreja, de nos reunirmos em família, para prestarmos culto ao Senhor. Ó Deus, obrigado por esta oportunidade, Senhor. Obrigado porque o Teu Espírito Santo tem nos atraído e tem nos mostrado a importância de prestarmos culto ao Senhor. Ó Deus, receba o nosso louvor, a nossa gratidão. Nós te suplicamos ainda em nome de Jesus, perdoe os nossos pecados, tire de nós aquilo que não te agrada. Ó Deus, nós queremos estar em plena comunhão com o Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus e na autoridade que há no nome de Jesus, aquilo que vem para roubar a nossa atenção, nos distrair, roubar o propósito que o Senhor tem colocado na nossa vida, que seja repreendido em nome de Jesus, e que o Teu Espírito, que a Tua glória esteja inundando o nosso ser. Nós assim suplicamos, no nome precioso de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos irmãos, nós vamos louvar o nosso Deus. Como é maravilhoso nós pensarmos na grandiosidade do nosso Deus, né? Quando nós começamos a pensar, a ver o que o nosso Deus tem feito, né? Diante de tantos desafios, pense, o Senhor tem nos guardado, né? Apesar de toda a sua glória, de toda a sua grandeza, o Senhor tem cuidado de cada um de nós. E quando eu paro para pensar no que Deus tem feito, nas maravilhas que Deus tem feito,
o único sentimento que veio no meu coração é louvá-lo, é adorá-lo, e portanto eu quero também te convidar neste momento. Vamos louvar, vamos exaltar o nosso Deus com o hino de número 26, Senhor meu Deus, quando eu maravilhado. Nós vamos louvar o Senhor com a primeira, a segunda e a quarta estrofe deste hino, hino de número 26 do Inário Presbiteriano. Vamos lá louvar o Senhor? Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando, a proclamar teu nome na amplidão. Conta minha alma, canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando atravesso bosques e florestas, ouvindo a brisa pássaros cantar, ou vejo além montanhas altaneiras, o teu poder e glória proclamar. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal em resplendor e glória Jesus abrir as portas da mansão, eu hei de estar de joelhos entre os santos, na mais humilde e vera adoração. Então cantar eternamente ali, grandioso és tu, grandioso és tu. Então cantar eternamente ali, grandioso és tu, grandioso és tu. Amém. Como é maravilhoso saber de que um dia nós estaremos para sempre, por toda a eternidade, diante da presença dEle, louvando, adorando e expressando quem verdadeiramente o nosso Deus é. Ele é o Todo-Poderoso. Nós vamos abrir a palavra do Senhor. O texto que estaremos lendo é o texto que foi a nossa reflexão, a mensagem no domingo passado, que se encontra no primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 12. Primeiro livro das Crônicas, o capítulo de número 12. Do versículo 8º ao 16º. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 12, de 8 a 16. Com muita reverência à palavra do Senhor, façamos a leitura deste texto. 1 Crônicas 12, de 8 a 16. Dos gaditas passaram-se para Davi a fortaleza no deserto. Homens valentes, homens de guerra para pelejar, armados de escudo e lança. Seu rosto era como de leões, e eram eles ligeiros como as gazelas sobre os montes. Ézer, o cabeça, Obadias o segundo, Eliabe o terceiro, Mismana o quarto, Jeremias o quinto, Atai o sexto, Eliel o sétimo, Joanão o oitavo, Eliabe o nono, Jeremias o décimo, Macbanai o undécimo. Estes dos filhos de Gade foram capitães do exército. O menor valia
por 100 homens, e o maior por 1000. São estes os que passaram o Jordão no primeiro mês, quando ele transbordava por todas as suas ribanceiras, e puseram em fuga todos os que habitavam nos vales, tanto no Oriente como no Ocidente. Também vieram alguns dos filhos de Benjamim e de Judá a Davi, a fortaleza. Que Deus nos abençoe grandemente. Nós aprendemos no domingo passado que Davi, ele estava sendo perseguido por Saul. O momento, a experiência que Davi está vivendo, uma situação muito difícil, de muita luta, eram muitos os problemas, muitas eram as perseguições, e o texto está nos dizendo de que o povo de Deus, eles estavam de cá do Jordão, os inimigos estavam do outro lado do Jordão, mas os inimigos não estavam muito preocupados. Por quê? Porque as enchentes do Jordão traziam uma certa segurança para os inimigos. Eles pensavam, estamos tranquilos, a nação de Israel, o povo de Israel, eles não vão enfrentar o Jordão neste momento que ele está transbordando. Era uma enchente muito grande. A experiência, amados irmãos, é uma experiência onde, quem sabe, aqueles valentes estão pensando, o que fazer diante desse desafio que temos? Temos o Jordão com suas correntezas, com a enchente, e do outro lado o inimigo. O que fazer? O mais interessante é que nós aprendemos 3 verdades nesse texto, verdades estas que Deus falou comigo, e com certeza falou e está falando também com você. O que nós aprendemos? Dentro do texto que nós lemos, nós aprendemos em primeiro lugar, tome decisões concretas. Nós precisamos aprender a tomar decisões concretas na nossa vida, em tudo que nós vamos fazer. Esses valentes, amados irmãos, eles estão diante de um rio que as suas águas estão transbordando assustadoramente. O que fazer? Que decisão que nós vamos tomar? Nós sabemos de que o capitão deles, Ézer, que era o cabeça, eu não tenho dúvida, queridos, de que ele chama todos aqueles seus amigos, aqueles soldados, e falou para eles, nós vamos enfrentar esse Jordão, nós vamos enfrentar esta enchente, nós vamos enfrentar os desafios que correm no meio desse Jordão, e vamos cruzar o Jordão e vamos perseguir os nossos inimigos. Ou seja, nós aprendemos em primeiro lugar, eles tomaram uma decisão concreta, e nós aprendemos também, fizemos a citação de C.S. Lewis. C.S. Lewis, ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz o seguinte, o que faz a diferença na nossa vida, não é aquilo que eu acho bom, ou que eu entendo que é o melhor, ou pior, mas o que faz a diferença na nossa vida, é o que nós decidimos. Tome decisões concretas, quem sabe no seu relacionamento com Deus, passe a ler mais a Bíblia, tome decisões concretas, quem sabe no âmbito da criação de filhos, quem sabe você vai ter que se jogar mais ao Jordão, enfrentar mais tempestades no que diz respeito à criação de filhos, mas tome decisões concretas, tome decisões concretas na sua vida conjugal. São muitas as áreas que nós precisamos tomar decisões concretas. Então o texto nos mostra que esses homens, em primeiro lugar, tomaram decisões concretas. Segundo lugar, nós aprendemos no domingo passado, renove o seu bom ânimo. Por que eu falo isso? Esses homens tinham tudo, queridos irmãos, para dizer, não vamos cruzar o Jordão, não vamos enfrentar os nossos inimigos. Por que eu falo isso? Porque, às vezes, quando os empecilhos ou os desafios são muitos, qual que é o sentimento que vem no nosso coração? É nos conformar, não é isso? É dizer, não tem jeito mesmo, deixa quieto. Deixa para outra hora, deixa para um outro momento, deixa quando Deus quiser. Às vezes até jogamos a nossa responsabilidade sobre Deus, não é assim? Não, quando Deus quiser. Amados irmãos,
precisamos aprender a renovar o nosso ânimo. Nós sabemos de que esta é uma ação do Espírito, mas nós precisamos ter um coração aberto para o renovar do nosso ânimo diante das dificuldades. E entendermos de que as dificuldades às quais nós enfrentamos, eu posso olhar como algo que não vai acontecer nada, como eu posso entender as dificuldades como um grande desafio e como grandes oportunidades na nossa vida. Portanto, em nome de Jesus, renove o seu ânimo, tá? Renove o seu bom ânimo. E em terceiro e último lugar, nós aprendemos, queridos irmãos, precisamos aprender a demonstrar ousadia. Até fizemos a citação de que ousadia não é loucura, mas ousadia na Bíblia tem tudo a ver com aquilo que lá em Atos 19 os apóstolos estão pedindo ao Senhor, que o Senhor dê a eles bom ânimo, intrepidez para proclamar. E nós pedimos, concluímos a mensagem, pensamos nesta verdade, precisamos de mais ousadia diante dos nossos desafios. Precisamos de ousadia na criação de filhos, no relacionamento familiar. Nós precisamos de homens, mulheres ousadas na vida da igreja, no reino de Deus, E sabemos que Deus tem colocado pessoas ousadas na nossa igreja, e nós louvamos o Senhor por isso, mas peça ao Senhor ousadia. Portanto, a nossa oração é que o Senhor continue te abençoando grandemente. Tome decisões concretas, renove o seu bom ânimo e tenha um coração cheio de ousadia. Que Deus te abençoe. Nós vamos continuar louvando o nosso Deus. Nós vamos louvá-lo com o hino de número 68. Hino de número 68. Mas antes de nós louvarmos o nosso Deus com este cântico, a palavra do Senhor é um texto que eu tenho, Deus tem me incomodado com esse texto. Vários cultos eu tenho feito a leitura do mesmo e quero compartilhar com os irmãos antes de nós louvarmos o nosso Deus com este hino. Deuteronômio capítulo 14, os versículos 22 e 23, diz assim a palavra do Senhor. Deuteronômio 14, 22 e 23. Certamente darás os dízimos de todo o fruto das tuas sementes, que ano após ano se recolhe no campo, e perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o teu santo nome, comerás os dízimos do teu cereal e do teu vinho, do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas. Essa frase que Deus tem falado muito ao meu coração, a última frase do versículo de número 23, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias. Porque, queridos irmãos, que Deus instituiu este princípio na vida dos seus filhos, é claro, para que aprendamos a temer ao Senhor no nosso dia a dia, para que entendamos que tudo que o Senhor Deus concedeu ou nos deu para administrar, tudo é dele, tudo pertence a ele. E quando ele estabelece então o princípio do dízimo, é para que o nosso coração se encha cada vez mais do temor do Senhor. Então este momento de dízimo é um momento que vamos aprender a temer mais o Senhor. É um momento de expressão de adoração ao Senhor, que você aí na sua casa possa separar. Depois você poderá fazer uma transferência bancária, um depósito online, ou você poderá ligar para a secretaria da igreja, nós iremos buscar até a sua casa, mas separe aquilo que é do Senhor, e viva isso, e tenha esse coração cheio do temor do Senhor. Vamos então louvar o nosso Deus com este hino de número 68, eu creio, Senhor, nas divinas promessas. Vamos louvar o nosso Deus com este cântico. Hino de número 68, nós vamos louvar o nosso Deus com a primeira e a quarta estrofe do hino 68.
Eu creio, Senhor, na divina promessa, vitória já tive nas lutas aqui, contudo é muito certo que a gente tropeça, por isso, Senhor, eu preciso de Ti. Esforços da terra, precário destino, empenho dos homens, riqueza, o que for, não vale a bênção do reino divino, por isso eu preciso de Ti, meu Senhor. Nós sabemos que nós precisamos do Senhor, em tudo, nós precisamos, porque tropeçamos, porque falhamos, porque erramos, em tudo e em todas as áreas, nós precisamos do nosso Deus. E a palavra do Senhor nos diz ali na epístola, na primeira epístola de João, capítulo 1, diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. E o verso de número 9, ele vai dizer: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Portanto, da forma como você está, feche os teus olhos, curve a sua fronte, nós vamos orar, agradecendo a Deus por este momento, confessando ao Senhor os nossos pecados. Senhor nosso Deus, nós nos prostramos diante do Senhor, sabedores que somos tão falhos, tão imperfeitos e tão pecadores. Senhor, em nome de Jesus, perdoe os nossos pecados e as nossas faltas. Ó Deus, queremos estar diante do Senhor, ó Pai, lavados, perdoados, purificados. Por isso, em nome de Jesus, nos perdoe, te suplicamos. Ó Deus, e a Tua palavra nos diz de que quando nós confessamos de todo o nosso coração, o Senhor é fiel e justo. Obrigado, Pai, por causa da Tua fidelidade, da Tua graça e da Tua misericórdia. Nós também te louvamos, Senhor, pelos dízimos e pelas ofertas. Esse princípio tão importante que o Senhor estabelece na vida daqueles que são seus filhos, para aprendermos a temer o Senhor. Obrigado por esta oportunidade. Obrigado a Deus pela disposição que o Senhor tem colocado na vida dos teus escolhidos. Obrigado, Senhor, porque é a expressão do nosso amor e da nossa adoração. Assim nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora, chame aí a sua família, coloque-se em pé. Vamos ter um momento de louvor e de adoração. A nossa equipe de louvor estará nos conduzindo neste momento. Amém. Nós vamos então adorar ao Senhor. Eu queria lhe convidar a viver esse momento conosco. Não apenas escutar uma canção, mas adorar ao Senhor onde você estiver. Dizer: Senhor, o Senhor é santo, o Senhor é digno. Vamos dizer? Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Ele é santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. E nós cantamos com a criação, eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Ele é o Senhor, o resplendor da glória.
estás vestido do arco-íris, som de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, sai poder para sempre ao único Rei eternamente. Vamos dizer juntos: Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Você desfrute de um coração de um adorador, habilitado pelo Espírito a adorar o Senhor. Vamos dizer: Senhor, maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Maravilhado, maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Porque Jesus, Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Vamos dizer que Ele é santo. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Vamos uma última vez. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Amém. Nós possamos adorá-lo. Que esse cântico seja uma verdade nos corações. Que ele seja tudo, tudo. Esteja acima de tudo e de todos. Vamos dizer isso ao Senhor: Senhor, eu vim me derramar. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperanças, enfim, ao sentir o teu toque, por tua bondade, libertas meu ser do calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, és formoso. Você pode dizer: Senhor, eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor tu
tu escutas e fazes cair as barreiras em mim, porque és fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim, e ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser, e no calor deste lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, és formoso. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus, queridos. Que bom é poder mais uma vez nós desfrutarmos da maravilhosa oportunidade de sermos ensinados pelo Senhor, por sua graça, pelo seu amor e mediante a sua santíssima e maravilhosa palavra, palavra que edifica, palavra que transforma. Antes de continuarmos, eu gostaria de lhe convidar então, antes de vivermos esse momento, para que nós orássemos então por este momento, pedindo ao Senhor que Ele fale conosco, que Ele nos ministre o coração. Vamos fazer isso? Vamos orar? Querido e santo Deus, nós não somos dignos do Teu amor, da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu perdão, da Tua bondade, do Teu ensino, do Teu amparo, do Teu cuidado. Não Te merecemos. Peço perdão pelas nossas falhas, erros diante do Senhor. Clamo, habilita-nos, Senhor, a entender, a compreender a palavra do Senhor. Esconde-nos no Teu amor, na Tua graça, na Tua misericórdia, e que possamos ouvir exclusivamente a voz do Senhor. No nome santo de Jesus é que oramos, Senhor. Amém. Amém. E sobretudo seja feita a vontade do nosso Deus. Amém? Querido, abra a palavra do Senhor. Você que está aí, acesse ou abra a palavra do Senhor em Gálatas, capítulo 3. Vamos lá? No Novo Testamento, Gálatas, capítulo 3. Você vai encontrar aí Gálatas, lá no Novo Testamento, depois de 2 Coríntios, Gálatas capítulo 3, depois que você encontrar o capítulo 3, você vai então em direção ao versículo 15, nós vamos ler apenas 10 versículos, pequeninos versículos, uma porção bíblica aí que vai de 15 a 25, vamos lá? Você vai encontrar aí um subtítulo que diz o seguinte: a lei não pode invalidar a promessa, diz assim a palavra do Senhor. Irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas feitas a Abraão e ao seu descendente, não diz e aos descendentes como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não pode abrogá-la, não a pode, abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa, porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça na verdade seria procedente de lei.
mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados, para que essa fé, que de futuro haveria de se revelar, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Somente até aí. Olha que maravilha, né? Que bom é poder ser desafiado, ter o coração desafiado diante de um texto que talvez possa ser de difícil compreensão a muitos. Essa carta aqui é uma carta escrita por Paulo aos Gálatas, e queridos, ali no meio o tema central, o conteúdo nessa carta aí, você vai ver algumas discussões. Paulo procura defender dois posicionamentos diferentes em relação à carta. Ele procura defender, ele tem dois objetivos a serem defendidos. Primeiro deles, o que estava acontecendo? O pessoal ali em Gálatas estava sendo influenciado por falsos profetas, homens que se diziam, quer dizer, apóstolos aí, falsos apóstolos, mas na verdade começaram a pregar coisas que não tinham sentido, que não estavam de conformidade com a palavra de Deus, pregando aí então cerimônias, costumes, por exemplo, circuncisão. Para ser realmente cristão você precisa circuncidar, um exemplo. E é claro que dá a entender que entre esses falsos apóstolos, o apóstolo Paulo, ele era colocado em xeque, ele era questionado. Realmente ele é um apóstolo? Será que Paulo realmente é um apóstolo? Então esses dois movimentos acontecem nessa carta. Nos primeiros capítulos ali, primeiro e segundo, se você tiver a bênção de poder ler essa carta ao longo da semana, você vai perceber que acontece uma defesa ao ofício de apóstolo, concedido a Paulo. Paulo está dizendo, olha, eu sou apóstolo tanto quanto os outros apóstolos pelo Senhor Jesus, e não sou menos que nenhum deles. E aí ele vai narrando o que aconteceu com ele, vai contando aí ao longo dessa carta. E em um segundo momento, esse segundo movimento aqui, essa segunda porção é tratada, que é a ideia de, olha gente, não faz confusão. Esses falsos apóstolos estão pregando por aí que vocês precisam seguir um conjunto de regras, ou em certo sentido, vocês precisam ainda estar adequados à lei, para que vocês possam de verdade ser cristãos, um exemplo. E então, isso tudo é combatido nos outros capítulos, do 2 em diante, do 3 em diante, perdão, é combatida essa ideia aí. E aí muitos assuntos vão entrar em pauta, mas todos eles dentro dessa essência de, olha, lei e graça. Como se fosse uma ideia de lei versus graça. E a ideia central aí nos desperta um questionamento. Como é realmente? Será que realmente nós devemos ignorar a lei? O Senhor Jesus veio trazer o tempo da graça, então a lei não serve mais para nada e deixa a lei lá de lado? Será que é isso? Ou será que aqui, hoje em dia, em algum comportamento aqui ou ali, nós conseguimos identificar pessoas que procuram ser adeptas à lei? Em que sentido? Para que você possa entender melhor essa história, você precisa então mergulhar nessa palavra maravilhosa e nessa porção que nós acabamos de ler. Vamos ver se lá dentro do coração consideramos então a lei, como é que nós temos lidado com a lei. Será que nós somos hoje, crentes legalistas, do lado de cá, não, eu sou da lei, para mim tem que cumprir isso, cumprir aquilo, e aí quando eu cumpro essas coisas é que eu estou abençoado, ou é que eu estou sendo cristão? Ou será que nós estamos no outro lado? Não, a graça barata, como já descrita, esse termo acredito que foi cunhado por Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer, que é um teólogo alemão, que viveu ali na época do nazismo.
Ou é a graça barata? Não, Jesus já me perdoou, não preciso fazer nada, não, e também então não vou viver a vida do jeito que eu quero. Qual será o modo de compreensão correto? E eu queria te convidar então nessa noite para entender um pouco melhor a lei, porque a graça imagino que já é um assunto que a maioria dos cristãos entende, que é graça, favor e merecido, fomos perdoados, não merecemos, mas recebemos perdão de Deus, recebemos um favor, recebemos uma graça. Mas quando nós entramos na questão da lei, então parece que no ar uma incompreensão talvez, ou uma falta de profundidade no que diz respeito a esse assunto. Então eu queria te convidar essa noite para pensar exatamente sobre isso, entendendo a lei. Esse é o tema da mensagem de hoje aí. E em primeiro lugar, nós vamos compreender o seguinte a respeito da lei. A lei não abroga a promessa ratificada. Nos versículos de 15 a 18, vamos lá? Bom, se você é um bom observador, você começou percebendo aí que Paulo, está sendo trabalhado por Paulo um exemplo do cotidiano que está presente aí no cotidiano humano. Ele está falando assim, irmãos, eu estou falando como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez que ela foi ratificada. E o que significa isso? O que significa que uma aliança, uma ratificação, é que ela foi validada por uma autoridade competente, né? Então, uma vez que essa aliança foi ratificada, ninguém a revoga ou acrescenta alguma coisa. Então, o que aconteceu? Ele pegou um exemplo do cotidiano, do dia a dia humano, e falou assim, bom, aqui no nosso caso não é assim que funciona. Quando alguém valida ali uma aliança, um testamento, depois não tem jeito mais de se revogar ou acrescentar alguma coisa nele. E aí ele parte então para uma nota explicativa, ele fala assim, então, ora, as promessas feitas a Abraão e ao seu descendente, não diz a Escritura aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Então ele começa a trabalhar a ideia de, olha, existe uma promessa, ou uma aliança, ou um testamento, né, que foi instituído com alguém. No caso aí, versículo 16, com Abraão, uma promessa feita pelo Senhor a Abraão, uma aliança. Essa aliança feita, né, pelo Senhor, ele está contando para nós que existe uma aliança ratificada, validada pela voz do Todo-Poderoso. Geralmente dentro de uma promessa, como é que se fica acreditada, como é que ela é validada? Ela está na dependência daquele que instituiu, daquele que propagou, ou daquele que promulgou, ou enfim, né, daquele que falou a promessa. É ele que pode garantir, está aos cuidados de quem, né, falou essa promessa, promoveu essa promessa. No caso aqui, quem estava promovendo a promessa a Abraão? O Senhor Deus. E nesse sentido, queridos, essa promessa depende exclusivamente do Senhor, certo? Correto? Até aí tudo bem, né? Então, uma promessa estava sendo feita a Abraão, e essa promessa o Senhor fez, e ele disse o seguinte, que essa promessa estava sendo feita a Abraão e ao seu descendente. Na verdade, esse pedaço utilizado por Paulo é uma citação. Paulo está fazendo uma referência a uma citação presente em Gênesis 12, versículo 7, para ser mais preciso. E ali, quando ele trabalha a ideia de descendente, se você tiver curiosidade de ir lá em Gênesis e abrir no capítulo 12, e ler o versículo 7, você vai perceber que lá está, traduzido como no plural, descendentes. E pode ser que você olhe então para esse pedaço aqui e diga assim, puxa, mas parece haver existe aí então uma aparente contradição bíblica. Porque aqui Paulo está falando para mim que lá não fala descendentes, mas está falando de um só, o teu descendente, que é Cristo. Por que a hora que eu vou ler lá no texto em Gênesis 12, onde aconteceu essa promessa aí, ou pelo menos a maioria dos estudiosos entende que ali, que é uma referência a esse texto, por que ali está no plural? E aí nós voltamos, eu não sei se você lembra, nós já pensamos um pouquinho a respeito dessa palavra descendentes, né, a semente aí,
traz esse mesmo significado. Lembra quando foi trabalhado em Gênesis 15 a ideia de descendente? Lembra que tinha essa ideia de semente, trazia a ideia de, pode ser um descendente imediato, pode ser um descendente remoto, um grande grupo de descendente. Na verdade, está compreendida na riqueza dessa palavra aí, alguns significados. De acordo com o dicionário léxico aramaico, hebraico, em grego, Strong, é o seguinte, pode ter ali a ideia de semente, semeadura, essa palavra, descendência, uma semeadura, semente viril, descendência, descendentes, posteridade, filhos, referindo-se à qualidade moral, uma prática da justiça no sentido figurado, e tempo de semear. Agora, queridos, não é que está acontecendo aqui, creio eu, que uma aparente contradição bíblica, não. Na verdade, existe uma riqueza no termo original. Então, tanto Paulo, quanto a tradução feita ali, né, que trabalha a ideia coletiva, estão corretas. Que se você parar por alguns instantes para pensar, tanto a ideia de descendente ou descendente, de fato, Cristo Jesus é um com todos os descendentes da promessa? Todos os descendentes da promessa precisam estar em Cristo Jesus? Sim. Todos os descendentes da promessa precisam estar em Cristo Jesus. Então, se eu olhar para esse corpo, que é um só, e dizer os descendentes, ou me referir a Cristo, o descendente, estou certo nos dois casos? Sim, estou certo nos dois casos. Então, Paulo está correto, a tradução ali também está correta. E ele está dizendo o seguinte aqui, só que é impressionante olhar para o que é dito através de Paulo aqui, e ele está dizendo, olha, Deus prometeu a Abraão e a Cristo. E quando nós vamos para a palavra promessa, aí é mais interessante, continua, quer dizer, sendo profundamente interessante, porque essa palavra aí, promessa, querido, ela está, na língua original, ela trata-se ela está na voz média, e a voz média, na língua grega, ela traz a ideia de o sujeito que pratica essa ação, responsável por essa ação, de certa forma o sujeito é o emissor e também o receptor dessa ação. Olha que interessante, ou seja, quando fala assim que a promessa foi feita também a Cristo, né, ao teu descendente que é Cristo, essa promessa aí foi feita a Abraão e ao descendente, querido, está falando que essa promessa que é de Cristo, em outras palavras, de Cristo, que é a Cristo, que é para Cristo, melhor dizendo, e em Cristo, claro que ela se aplica a todos os descendentes que estão nele. Lembra do exemplo de Cristo Jesus, o cabeça e nós como corpo? Então, tanto faz nós falarmos descendentes e descendentes, podemos usar os dois termos. Mas, quando se fala que a promessa, né, é feita a ele, e ao descendente é feita a Cristo, é claro que essa promessa contempla aqueles que estão em Cristo, olha que riqueza, mas é óbvio que em instância última, essa promessa é dele, por meio dele e para ele, para a glória dele. Olha que coerência com todo o bíblico, né? na riqueza aí de expressão de uma palavra, então é dele, por ele, para ele. Olha aí, como é forte a ideia da promessa feita antes da lei. Lembra que é isso que nós estamos pensando e que não pode ser ratificada. Que uma vez ratificada não pode ser abrogada. Bom, então nós vimos aí que ela não pode ser abrogada. Se essa promessa aí não pode ser, querido, abrogada, ou seja, quebrada, desfeita, isto é, uma aliança já anterior, eu estou no 17 aí, ao teu descendente que é Cristo, foi feita a Cristo, é estabelecida nele a promessa, contempla os descendentes, no 17. E digo isto, uma aliança já anterior, confirmada por Deus, olha aí o ratificada sendo evocada lá do versículo 15. Lembra que ele estava usando o exemplo humano para falar que essa aliança ali, uma vez que ela foi validada, não tem como revogar? Ok? Então nós vamos ao 17, está falando assim, que uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, como nós lemos no versículo 16, estabelecida como promessa em Cristo, para a glória de Cristo,
né, em louvor a Deus, ela foi confirmada por Deus. A lei, que veio então 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha desfazer a promessa. Na verdade, o que nós estamos ouvindo aí é que essa lei que vem, quanto tempo depois, queridos? Que vem aí 430 anos depois, ela não pode, de maneira alguma, abrogar, ela não pode quebrar, tá bom? Ela não pode quebrar aí a promessa feita por Deus. Olha que interessante. Tá claro até aí? Então nós estamos entendendo o quê? No nosso primeiro item, que a lei não abroga a promessa ratificada. Ou seja, entendendo um pouquinho melhor a lei, primeiro ponto, a lei não abroga, não quebra, não faz cessar a promessa que um dia foi trazida pelo Senhor Deus, ratificada por Ele, que é em Cristo, para a glória dEle, foi feita a Abraão e ao descendente que é Cristo, é nele, e nós somos contemplados por estar em Cristo, então ela não pode ser quebrada. E aí começa a surgir a provocação argumentativa, que entra falando o quê? Olha, essa lei então, que depois de 430 anos ela não consegue quebrar essa promessa feita. Ponto 1 aí, claríssimo, certo? Então não tem jeito dessa lei quebrar a promessa. Por quê? Porque se a herança, 18, provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Então o que acontece? Então ele está explicando, ele está falando assim, porque se a herança provém de lei, olha só, é uma frase que está colocando, ele está apresentando na verdade, uma possibilidade ilógica. Entendeu o que ele está fazendo? Realmente, queridos, o texto é um pouquinho difícil de entender, mas consciente-se que você, se Deus quiser, você vai entender. Ele está trabalhando a seguinte ideia, olha, se essa herança, ou seja, se a promessa feita a Abraão, quem que é a nossa herança? Cristo Jesus. Ele é a nossa herança, Ele é aquilo que nós colhemos, Ele é aquele que foi prometido, anunciado a Abraão, lembra? Desde Gênesis 3,15, Ele é a nossa herança, nele nós temos futuro, galardão, Ele é o nosso galardão. Então, se essa herança provém de lei, que veio 430 anos depois, lembra? Já não decorre da promessa. Então, essa herança não está vindo da promessa feita a Abraão. Lembra da situação da promessa? Qual foi? Deus falou para Abraão e Abraão creu por meio da fé. Abraão acreditou. E em outras palavras, o que ele está dizendo, olha, queridos, se essa herança, se isso que nós vamos receber, a salvação, Cristo Jesus, vier da lei, então, que sentido tem aquela promessa? Aquela promessa feita lá atrás para Abraão. Já não vem dela, então, a nossa salvação. Teria vindo, então, da lei. Trazendo para o nosso dia a dia, em outras palavras, o que ele quer dizer é, bom, então se essa salvação, se Cristo Jesus, ele vai ser acessível a cada um de nós, seres humanos, através de lei, quer dizer que já não é do jeito que aconteceu com Abraão, por conta daquela promessa, onde Deus é o responsável pela execução disso tudo. Deus é responsável de trazer até nós Cristo e nos conceder por graça a herança. Se nós falarmos que vem através da lei, então aquela promessa já está, em certo sentido, a gente desfaz a promessa. Olha só que informação importante, hein? Então não tem sentido você dizer que você vai conseguir, como ser humano, ser salvo, acessar a vida eterna, através de um conjunto de regrinhas. Porque a salvação não vem de um conjunto de regrinhas. A salvação vem por causa da promessa que um dia foi estabelecida e trazida pelo próprio Deus. Quem mantém e dá manutenção nessa promessa, o responsável para que ela aconteça, vem por Deus. Então é Ele que vem e aplica. Ele vem e aplica. E é o que ele termina de explicar. Então ele fala assim, mas foi pela promessa, ponto e vírgula, antes de mais foi, aí no 18, mas foi pela promessa que Deus concedeu gratuitamente a Abraão.
Ele concedeu o quê? Concedeu herança. Ele está falando, ó, não foi pela lei. Porque se fosse pela lei, a gente tinha que anular a promessa. Foi lá para Abraão. Na verdade, essa herança, Abraão está recebendo gratuitamente, lá atrás. Essa herança ele recebeu pela promessa que Deus fez para ele. E essa promessa desenvolveu, acabou desdobrando na proclamação um pouco, anos mais para frente, da lei. Abraão creu e depois é que Abraão foi circuncidado. Ele não circuncidou para crer, ele acreditou e aí depois então vieram os reflexos disso. Ele foi circuncidado, houve uma ação, uma marca no próprio corpo. Lembra disso? Então, primeiro ponto aí, a lei não abroga a promessa. Então, a lei não vai quebrar de jeito nenhum a promessa. A lei não consegue superar a promessa. Ou seja, em outras palavras, nós não conseguimos de maneira alguma acessar essa herança, essa vida eterna, pela lei. É só se o Senhor Deus nos conceder e der manutenção a isso tudo, como foi no caso de Abraão. Queridos, quais as implicações práticas disso? Você aqui, eu aqui, não é o conjunto de regrinha, a nossa performance espiritual que vai nos salvar, que vai garantir para nós salvação e vida eterna. Está entendendo? Na verdade, querido, é bem um pouquinho distante disso, na verdade, é bem distante disso. Porque se você procurar pela lei se salvar, com certeza vai dar errado. Vai dar muito errado e nós vamos ver isso nos versículos seguintes. Nós não conseguimos. É como se você dissesse, não, eu não preciso desse que vai dar manutenção, estabelecer essa aliança comigo, eu não preciso dele. Deixa que através das regras de conduta, desse código de conduta que ele me passou, chamado lei, deixa que eu acesso e me salvo. Ah, mas nós não fazemos isso, nós acreditamos em Jesus. Às vezes, queridos, as nossas atitudes denunciam outras coisas. Por exemplo, do que adianta nós vivemos uma religiosidade, vamos por assim dizer, às vezes frequentarmos os cultos, fazemos várias coisas aqui para poder apresentar um eu melhor, quem sabe, para a sociedade, pensando em nós mesmos. Ou querendo promover uma autorredenção, uma melhora por mim mesmo. Uma filosofia de vida bonita que melhora quem eu sou, então eu vou aos cultos de manhã, eu faço isso, eu faço aquilo. Você vai perceber que às vezes lá dentro do seu coração, você vai perceber sintomas de incoerência com a verdadeira graça. Porque uma vez que Deus trabalha, uma vez que Deus te insere na verdadeira fé, essa mudança, querido, acontece dentro de você primeiro, lá no coração, entende? Você não vai conseguir falar, eu vou na igreja e isso aqui eu vou me mudar com essas minhas atitudes de ir na igreja agora. Não. Ou Deus primeiro faz uma obra na sua vida, em você, e aí Ele te concede o significado, por que vir à igreja, ou senão não tem sentido. Está entendendo onde é que estamos querendo chegar? Você não vai conseguir, não é você vir aqui e eu vou acessar a divina. Não é isso, querido. Você vir aqui, pode ser que o Senhor Deus te conceda uma oportunidade de você ouvir a palavra dEle, então Ele acesse-lhe o coração e te habilite, e aí você creia, entenda o seu pecado e por aí vai, e aí então você seja conduzido a práticas, como no caso de Abraão, aí tudo bem, aí você está no modo correto, mas do contrário, errou. Não adianta você pegar esse conjuntinho de coisas aqui e pensar, vou me salvar, Não. Você precisa da ação do Espírito Santo de Deus no seu coração, te fazendo entender algumas coisas importantes, como nesse segundo ponto. Por exemplo, no segundo ponto, a lei não aplica por si só a herança, em outras palavras, a salvação. Aquilo que nós vamos receber, Cristo Jesus, o nosso galardão. A lei por si só, ou seja, toda a sua performance religiosa aqui, não vai te salvar. Eu preciso ser honesto com você, porque quem sabe, às vezes, há muito tempo você vem à igreja, e lá dentro do seu coração, você olha para você e você pensa assim, mas eu não sou transformado. Eu nem não creio tanto, na verdade eu só vou lá e frequento, mas eu não vejo realmente uma mudança, uma transformação em mim.
Eu às vezes acho que nem não creio de verdade. Na verdade, assim, existe aqui, né, na minha cabeça, eu sei que existe um Deus. E você sabe o que é assustador, queridos? Que quando a gente olha para Tiago, lá fala assim que até os demônios creem, até os demônios sabem que existe. Opa, peraí, então, às vezes esse negócio que eu estou falando aqui, existe um Deus, não tem tanto sentido, representando salvação, querendo dizer que eu sou salvo? Talvez não, talvez você realmente acredite que existe um Deus. E você segue um conjuntinho aqui, porque você pensa assim, assim eu estou agradando a Deus, Deus vai me salvar. E aí, meu amado, eu tenho que lhe dizer que você está completamente enganado. Porque por lei ninguém se salva. Na verdade, tudo que você tem ouvido, se você vem desse modo na igreja, tudo que você tem ouvido aqui, serve de denúncia contra você mesmo. Por quê? Porque a lei, ela vem para destacar. Você imagina um texto escrito num papel, impresso. Lembra quando você pega o marcador e começa a destacar algumas partes no texto? O que a lei faz? A lei vem para destacar o quanto eu e você somos falhos. Imagina que antes da lei, né, nós estávamos aqui, nós não tínhamos concebido assim, a ideia de quanto éramos pecaminosos, o quanto a gente estava perdido, o quanto nós precisamos de mudança. Mas então vem a lei como uma espécie de uma luz que começa a destacar e mostrar, olha o quanto você é pecador, olha o quanto você é falho, olha o quanto você é condenável. E de maneira desesperadora, quem sabe alguns tentem então ir e praticar a lei, fazer alguma coisa para ser salvo, mas não vão conseguir. E aí vem então a explicação dos versículos. Qual, pois, a razão de ser da lei? Então, para que a lei? Para que Deus, então, eu fico vindo nos domingos e Deus fica me orientando, tem que viver assim, tem que viver assado. Então, para que isso? Isso não vai funcionar se Deus não despertar algo no meu coração, se o Espírito Santo de Deus não fizer uma obra e não me transformar, não me acordar para essa lei, não vai adiantar. Eu tenho que te dar essa notícia. Eu tenho que te dar essa notícia. Não existe ser humano que se salve. Então, qual que é a razão dele trazer essa luz aqui, mostrar isso tudo para o ser humano? Foi adicionada, ainda versículo 19, por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. Essa promessa aí foi feita, lembra aquilo que eu falei? Na verdade, eu acredito que houve uma inversão. Essa ideia de promessa, quem se fez a promessa, é aplicada a esse versículo, essa explicação. Essa explicação de promessa, essa promessa aí foi feita para ele, por meio dele, para ele, em Cristo Jesus. A quem se fez a promessa, automaticamente nós somos contemplados nessa promessa como descendentes, porque estamos nele, então a promessa também é feita para nós. Até que viesse esse descendente, o descendente, que é em Cristo Jesus, a quem se fez a promessa. E foi promulgada por meio de anjos e pela mão de um mediador. Então essa lei, ela veio por causa das transgressões até que chegasse Cristo Jesus. Foi feita a nós essa promessa e foi feita nele, por ele e para ele também, para o Senhor em instância última. Foi promulgada, ela foi promulgar é a ideia de você trazer uma lei, você torná-la oficialmente pública e então ela passa a valer naquele momento. Então essa lei foi propagada, ela foi promulgada aqui por anjos e pela mão de um mediador. Ela foi então aqui propagada, proclamada por anjos e pela mão de um mediador. Então essa lei vem e ela começa a ser, ela vai ser proclamada através dos anjos aí, dessas pessoas que o Senhor Deus escolhe para poder proclamá-la, mas ela vem com um propósito. Ela vem para poder mostrar para você o quanto eu e você pecamos e falhamos. A cada domingo que você ouve uma mensagem aqui e você vê como a vida, como o que você vive está distante disso aqui, exatamente esse é o movimento que a lei está fazendo. Ela vem e mostra para você, está vendo como você está longe de viver isso aqui, que a palavra de Deus está falando? E quem sabe você diga assim, estou mesmo. Se nenhuma mudança acontece no seu coração, acredito que eu tenho uma triste notícia para você. Cada vez que você tem ouvido essa lei, ela tem trazido sobre você juízo, condenação. Ela traz sobre a sua cabeça a sentença de que, olha, você realmente é pecador. Entende isso?
É isso que a lei vem, esse é o papel da lei. Por quê, pastor? Por quê? Mas se alguém não cumprisse a lei lá, não está na palavra, seria então um redimido, poderia viver por ela? Querido, alguém entre nós, pecadores falhos, consegue viver a lei sem pecar? Ninguém. Todos pecaram, não há nenhum sequer, não há quem busque a Deus. É isso que nós encontramos em Romanos. Então qual a serventia da lei? Destacar o pecado que eu cometo e que você comete. Mostrar para nós como que é o padrão de uma vida bendita, abençoada. E automaticamente mostra para nós como é que, né, óbvio, né, consequentemente, porque como destaca aquilo que é bom, ela mostra para nós como o nosso modo de vida, modo de existência, em certo sentido, aquele que transgride a lei, né, tem maldito em que sentido? Mal falado. Imagina que tem, eu acredito que dentro desse termo aí tem aquela ideia de externa também, né, que o outro olha para você e fala, olha como esse cara tem a vida derrotada, né, olha como ele é incoerente, ele é mentiroso, ele é, né, aqui ele tem lá a vidinha de performance dele na igreja, mas ele é um grande mentiroso, é um frajuto, a vida dele é um fracasso, maldito, né? Mostra e destaca para nós como nossa vida é estragada, ela é arruinada. E ela veio e foi promulgada através dessas pessoas até que viesse o descendente, o dono da promessa, a quem foi feita a promessa. E é claro que a promessa também foi feita aos descendentes, já falamos da palavra descendente aí, né? A ideia de semente. E aí então ele fala, foi promulgada, ela foi passada aí por através desses anjos, pela mão de um mediador. E aqui acontece um jogo interessante de palavras, quando vem a ideia, aí, aqui no versículo 19 fala pela mão de um mediador, e no 20 começa falando, ora, o mediador não é de um, mas é Deus, mas Deus é um. Olha que jogo interessante, são duas ideias distintas assim, na verdade elas têm sentido um pouco diferente as palavras. Quando ela fala aqui que foi passada pela mão de anjos, ela foi proclamada pela mão de anjos essa lei, foi falada por anjos, por meio de anjos, né? E pela mão de um mediador, no original grego, esse primeiro mediador citado no 19 aqui está no caso genitivo, que traz aquela ideia, e singular também, é um único mediador aí, né? Traz aquela ideia também de posse, entende? Reino de Deus. Aí no caso, esse genitivo aí, o mediado Deus, né? Quando se ele está no genitivo, fala que é de Deus, aí traz uma ideia de posse, no original grego aí. Então, essa ideia de um mediador pela mão lembra sempre aquela ideia de administração, né, ministrada, até João Calvino também caminha nessa linha aí, então, administrada por um mediador. De acordo com os versículos 19, alguns estudiosos posicionam-se e entendem que quando fala aqui que foi promulgada, né, por anjos e pela mão de um mediador, entendem Moisés. Entende que a lei foi trazida por Moisés. Já, por exemplo, João Calvino entende que esse mediador é Cristo Jesus. Agora, queridos, um está errado, o outro está errado? Acredito que não. Acredito que dentro daquela mesma ideia de que Cristo Jesus é um com seus descendentes, então poderia muito bem ser mesmo uma referência a Moisés, aí aquele através de quem veio, né, essa promulgação da lei, foi apresentada a lei, mas em certo sentido Moisés tipificava Cristo, apontava para Jesus, e é através de Jesus, se Jesus não tivesse revelado a lei dele, usando Moisés, através de Moisés, a lei dele não seria revelada, então em certo sentido também é Cristo. E aí então nós vemos começa a se resolver o problema, porque fala assim no 20, ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. Olha que interessante, aquela ideia, é como se estivesse falando assim, lembra que o problema aqui também, lembra que estava tentando trazer, quem sabe, uma tradição judaica, de tem que circuncidar, a lei, alguns requisitos da lei, as leis cerimoniais, tem que circuncidar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo para ser então apresentável diante de Deus. Lembra que os falsos apóstolos tentando convencer o povo, descredibilizar Paulo como apóstolo, lembra? Então aqui
o conteúdo da carta vem dizendo assim, traz essa ideia de, olha, não é só de um como de outro, não é só de um, mediador não é só de um, não só de judeus, lei, se a gente pode colocar tudo junto no pacote, não é também só da graça. Opa, peraí, pastor, então eu estava achando que a lei era um negócio terrível, que a gente tinha que mergulhar na graça mesmo, e o que você vai ver? O que nós falamos aqui então? Queridos, nós não falamos que tanto a lei, quanto a promessa feita, vieram de Deus? Sim, vieram de Deus. Alguma das duas é ruim? Não, nenhuma das duas é ruim, por isso que ele está dizendo, olha, não é só de um, não é só de outro, ambas são do Senhor, porque Deus é um só. Olha que maravilha aí, hein? Olha que maravilha nós estamos aprendendo, Deus é um só, queridos, é um só. Então ele é o Senhor da lei e ele é o Senhor da promessa. Em outras palavras, ele é o juiz que dá sentença, você é um pecador através da lei dele, mas ao mesmo tempo ele é o justificador, aquele que aplica perdão ao coração humano, a você e a mim. Deus é um só, tanto a graça quanto a lei são dele. Mas entenda, através da lei você nunca vai alcançar Deus. Ou Deus vem através dessa graça e toca o coração e te habilita então a viver a lei, ou não tem negócio. Entendeu como que funciona? Porque ela destaca isso. E aí nós vamos então caminhando aí para o 21. E é porventura a lei contrária à promessa? É isso que ele está falando. Então uma contradiz a outra, quer dizer, uma é boa, outra é ruim, fica contra. Olha a resposta aí, é contrária à promessa de Deus, e ele já fala, de modo nenhum, nem essa aqui é contra essa, nem essa contra essa, não é, uma não vai contra a outra, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça na verdade seria procedente da lei. O que ele está começando a mostrar para a gente, desenhar na nossa frente, é o caminho de como acessar esses dois itens de uma maneira completamente saudável. Entendeu como é que funciona? Então, se a lei então veio para destacar o nosso pecado, nós nunca vamos conseguir acessar a Deus, então como é que se acessa esse modo de vida bendito? A lei não mostrou um modo de vida bendito? Então, pastor, como é que eu acesso esse modo de vida bendito e maravilhoso? Como é que o agir em mim fica realmente de um crente verdadeiro, não só de performance, showzinho aqui na igreja? Como é que passa a ser de um crente verdadeiro? Ele começa a explicar, olha, por lei não é, porque se fosse por lei, né, se a lei desse vida, é isso que ele está falando aí no 21, se de uma lei pudesse dar, se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, ela não consegue te dar vida, ela sentencia você, né? Então a justiça, você seria tornado justo, perdoado em Cristo Jesus, teria sido aplicada a promessa em você. A justiça, na verdade, seria procedente da lei. E a gente sabe que não é isso que acontece, a gente não passa a ser justificado pela lei, ela destaca o quanto a gente é errado. Então ele está acabando de desenhar, acabando o desenho aqui, mostrando, está vendo? Realmente você não consegue pela lei, nem pela sua performance. Ou ela só serve para destacar o seu erro, o seu pecado, e só a graça de Deus, só a promessa de Deus pode te ativar para que você viva de maneira correta a lei. Então nenhuma nem outra é ruim, todas as duas são boas. E ele fala, o que aconteceu aí, né? Então, para que a lei acabou servindo também? Então, para quê? Só para mostrar que a gente é pecador, essa lei? Olha só, e aí nós encerramos com o nosso último ponto. A lei, o aio que aponta para Cristo. Além de destacar o nosso pecado, então, em primeiro lugar, ela não vai contra a promessa, ela não abroga, ela não apaga a promessa, é pelo contrário, é a promessa que habilita o modo de vida na lei, abençoado por Deus. Segundo ponto, ela não aplica por si só a herança, a lei não pode aplicar sobre você a herança, porque ninguém consegue se salvar vivendo a lei, entende? Então ela mostra para você, destaca os seus pecados. E o nosso último ponto, a lei também serviu, além de destacar que nós somos realmente pecadores e precisamos de Deus, ela serviu como aio que aponta para Cristo Jesus. Esse é o nosso último ponto. E olha aí,
como foi esse caminho. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Cristo Jesus, fosse a promessa concedida aos que creem. Em outras palavras, a Escritura, a letra, lembra quando Paulo fala assim, a letra mata, mas o Espírito vivifica? Se você pegar a lei sem essa graça de Deus que atua no seu coração e te faz entender que você é pecador, e então aí você acessa a lei da maneira correta, de maneira bendita e não mais maldita, se você acessar a lei, a Escritura, na verdade ela te tranca, ela te aprisiona, ela te condena, né? Para que mediante a fé, um dia, você falasse assim, puxa, realmente eu estou aqui condenado pelos meus pecados, mas qual a intenção? Ela serve para que você então olhe para Cristo, que é a única maneira de você ser perdoado e desfrutar então dessa promessa concedida. Olha aí uma utilidade maravilhosa da lei. Aio, para que você entenda, ela serve de aio. O que é aio? É aquela expressão goiana para alho? Não, não é isso. Aio é uma espécie de tutor. Lembra quando antigamente, lá na Grécia, vamos colocar aqui, famílias com poder aquisitivo considerável, contratavam alguém, uma espécie de um tutor, para cuidar, proteger, ensinar, né, para estar ali na educação de um filho, e a hora que ele tivesse maioridade, então esse aio era dispensado, esse tutor, se a gente puder falar assim, então uma espécie de um tutor. Então a lei serve para isso, ela te aprisiona, ela te tranca, ela mostra para você, né, em certo sentido ela serve de proteção, também serve, porque às vezes o cara que não é cristão, não foi habilitado pelo Espírito, ele entende que mentir é errado. Então, em certo sentido, ele fala, não, mentir é errado. Mesmo que ele não esteja fazendo aquilo para a glória de Deus. Às vezes ele não mente, ele foi protegido. Então, ela aprisiona, ela condenou. Ao mesmo tempo, ela protege. Ela tutoreia e empurra o cara em direção a Jesus, empurra a pessoa em direção a Jesus. E é o que fala nesses versículos finais. Mas, antes que viesse a fé, estávamos sobre a tutela da lei, e nela encerrados, para que a fé, que de futuro haveria de se revelar, então a gente estava encerrado, preso na lei aqui, né, condenado por ela, para que no futuro, essa fé, essa herança, essa graça, que haveria de se revelar, de maneira que a lei, no 24, nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Essa lei acabou nos impulsionando a essa revelação de que, olha, só tem um jeito, realmente a gente é perdido, nós somos perdidos, entendemos, estamos condenados por essa lei, pela graça de Deus, orientados, em algum sentido também protegidos, mas o que nós vamos fazer? De repente, então, nós somos dirigidos, como viver esse padrão de vida maravilhoso e bendito? Porque a lei mostra como nós vivemos um padrão de vida maldito por nós mesmos, terrível, condenado. Como é que vamos viver? E aí então ela nos conduz, ela nos faz olhar para Cristo Jesus, nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Olha que maravilha, e assim encerramos. Encerramos entendendo que o quê? Que por causa de Cristo Jesus, o que o Senhor Jesus vem e faz no nosso lugar? Nós não estávamos presos sobre a maldição, né? Assim que aqui e ali parece que é descrito, a maldição da lei. Maldição, digo, configurada como maldição por conta da nossa reação em relação à lei. A lei por si só ela é bendita, ela apresenta um padrão de vida maravilhoso. Leia os 10 mandamentos, um padrão de vida maravilhoso, correto. Ela não é um lixo, ela não é uma coisa ruim. Mas automaticamente, por ser tão boa, é que ela te condena e ela me condena. Porque nós somos maus. Sabe quando nós dizemos assim essa frase, Deus é bom? Em certo sentido, se a gente entendesse o que significa Deus é bom, talvez isso causasse em nós tremor e pavor, porque nós somos, sem o Senhor Deus, sem a graça de Cristo Jesus, nós somos
maus. Nós vivemos uma vida fracassada sem Ele, condenada por essa bondade dEle, porque Ele mostra a luz dEle, como Ele é bom, e Ele mostra para nós como nós somos maus automaticamente. Então dizer que Deus é bom, deveria causar no seu coração temor. Temor por olhar para você e pensar, puxa, e eu que sou mau, sem o meu Senhor. Mas obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom. Mas nós sabemos que o significado de bondade de Deus também se estende à ideia de que Ele, de maneira generosa e graciosa, enviou Cristo Jesus para fazer o quê, queridos? Para viver, para colher a nossa desobediência à lei, o nosso fracasso diante da lei. O que Jesus fez? Ele veio sobre a lei, cumpriu a lei, foi lá, colheu a consequência do nosso fracasso. Maldito aquele que é pendurado no madeiro, lembra? Então ele se fez maldito, não que ele tenha culpa, não que ele tenha pecado, mas ele colhe as consequências do nosso estilo de vida maldito e fracassado diante da bondade, da luz santa, do padrão de vida bendito de Deus. Ele colhe as consequências do nosso modo de vida fracassado, leva sobre ele na cruz e fala, eu colho, eu pago no seu lugar, eu cumpro a lei no seu lugar e vou lá e ainda pago no seu lugar, para que ao te inserir em mim, te transforme em alguém. Lembra que nós somos inseridos em Cristo? Então eu te perdoe, porque eu cumpri a lei no seu lugar. Então eu te perdoe por graça, por misericórdia, dentro da minha aliança, dentro do meu pacto de amor. Colha por você as consequências da sua vida maldita, ou fracassada diante da lei, e te dê agora as minhas boas obras. Lembra, leia, meu querido, leia Efésios, que o Senhor, em Cristo Jesus, quando nós nascemos nele, se não me falha a memória, capítulo 2, nós então ganhamos, ele preparou de antemão boas obras, ou seja, obediência à lei, para que de antemão ele preparou, para que um dia em Cristo Jesus, nós que nascemos nele, pudéssemos ganhar de Jesus boas obras e sermos então habilitados a viver coisas boas. Então ele perdoa, colhe a consequência da nossa vida fracassada, nos insere nele, nos habilita, traz as boas obras dele, ele aceita viver sobre a lei, colhe as consequências do nosso fracasso, e ele pega as boas obras dele, quando nós somos conectados nele, e ele insere as boas obras dele em nós. Ele insere em nós, em vez de uma vida agora maldita, ele insere em nós uma vida abençoada, encerrando uma vida agora habilitada a viver a bendita e linda lei do Senhor, que nunca foi incoerente com a promessa, que nunca se chocou com a promessa. Nunca se chocou. Cristo não acabou, ele exterminou a lei. Não, na verdade ele cumpriu no nosso lugar. E ele então, por causa do perdão dele, do nosso fracasso, ele colocou dentro de nós agora essa lei cumprida. Ele cumpre a lei e ele fala, toma, eu vou te deixar você viver essa vida abençoada, a minha vida. E todas as vezes então que você vê um acerto no seu coração, todas as vezes que você vê um gesto de verdade, de bondade, não tenha dúvida, meu querido, é Cristo Jesus. É a boa obra dele manifestada dentro de você, acontecendo na vida real. Não é sua, não é louvado seja o seu nome, glorificado seja você, não é, está vendo, eu estou fazendo coisas boas para o Senhor, isso me dá o direito de cobrar ou requerir alguma coisa do Senhor. Não! Definitivamente não. O que você vê de acerto e de boa obra dentro de você, meu querido, foi porque Cristo Jesus manifestou perdão e inseriu em você ações boas, um modo de vida agora bendito, abençoado, que as pessoas olham e dizem, glória a Deus por isso, hein? Então todas as vezes que uma verdade vem na sua boca, não é, viu Senhor,
Todas as vezes que você for dirigido pelo Espírito de Deus a viver a boa obra de Cristo, chamada verdade, e ela sair na sua boca, diga assim: obrigado, Jesus, porque o Senhor me fez falar a verdade. Renda a glória a quem é devida. Nunca lance aos seus pés, porque isso pode te enlouquecer. Roubar a glória de Deus pode ter um preço caro. Todos os acertos que nós vemos na tua vida, a fidelidade à esposa, a fidelidade ao marido, tudo que nós vemos de bom nessa vida, é obra graciosa e generosa de Cristo. Se é puramente boa, genuinamente boa, se não é uma prática feita para benefício próprio, egoísta, se é uma prática genuinamente boa, ela só pode ter vindo de Cristo. Porque o ímpio pode até viver uma prática aparentemente boa, mas às vezes está contaminada com sentimentos e intenções más. Mas se você que vive, saiba, Cristo Jesus te habilitou e você é um felizardo. Celebre a cada boa obra, a cada vez que o Senhor Jesus te fazer viver a lei perfeita dele, celebre, glorifique a Deus com tudo que você é, porque você é um felizardo, você é um abençoado. Entendeu a lei? Entendeu a lei? Entendeu a graça? Pela graça de Cristo Jesus, habilitados para viver a maravilhosa lei de Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor, nós clamamos ao Senhor, Pai, pedimos ao Senhor, nos ajuda e nos perdoa por todas as vezes que nós acabamos não reconhecendo e não percebendo, como cristãos, que o Senhor é que estava manifestando em nós uma boa obra, porque elas são do Senhor, elas não são nossas. Quem cumpriu a lei foi o Senhor. Quem perdoou nossa vida, nosso estilo de vida fracassado foi o Senhor. Quem colheu as consequências desse estilo de vida fracassado foi o Senhor. E o Senhor, nos conectando ao Senhor, nos perdoou, porque colheu no nosso lugar, e então inseriu a obediência do Senhor, a obediência de Cristo em nós. E não nos deixa, Senhor, bater no peito de maneira arrogante e nos gabar de cada obediência, de cada verdade, de cada fidelidade, de cada mansidão, de cada domínio próprio. Não nos deixa, Senhor, nos gabar, Senhor, do que é falado mais para frente na carta aos Gálatas, do fruto do Espírito, porque é teu. Que nós possamos render eternas graças e gratidões a Ti, por tudo de bom que a gente vê em nós, para que nunca tenhamos a loucura de achar que podemos reivindicar alguma coisa do Senhor, ou nos sentimos melhores do que os outros. Senhor, assim nós entendemos que a verdadeira fé, o verdadeiro cristianismo enche um coração de compaixão e de humildade, porque sabemos, o Senhor nos faz ver quem somos e quem o Senhor é, e como o Senhor é bom. Obrigado por nos dar esse presente maravilhoso, que é poder viver a Tua lei, agora é poder relacionar com a Tua lei, só que agora de maneira bendita por causa do Senhor, e não mais no modo de vida condenado. Obrigado pelo Teu amor, abençoa os meus irmãos, e que cada um que talvez tentava acessar o Senhor pela lei, pela performance, que cada um que ouviu essa mensagem, Senhor, e tentava fazer isso, possa entender que isso vai ser impossível, que eu caminhe em direção ao Senhor, reconhecendo que é pecador e precisa de perdão e graça vindo de Ti, Senhor Jesus, ou que não tem jeito, que não adianta, de nada vale a performance, não salva ninguém. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos por essa noite, por este culto em especial, por essa mensagem, em nome de Jesus, sobre tudo a Tua vontade. Amém, Jesus. E agora, amados do Deus Altíssimo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de Cristo Jesus, e não nossa, que as eternas consolações do Espírito Santo de Deus, repouse sobre toda a igreja do Senhor, desde agora e para todo sempre. Amém. Apenas um breve aviso. Continue a ser instrumento de Deus, sempre que preciso for, compartilhe tudo que você tem aprendido, essa palavra, essa mensagem do Senhor, as outras mensagens, seja instrumento de Deus, compartilhe, incentive, mais uma vez digo, os pequeninos, os filhos, no sábado os encontros estão acontecendo, a participarem conosco, vive esse movimento em parceria com a igreja, que Deus use você também como pai. Além disso, nas quartas, o estudo bíblico tem acontecido, acompanhe conosco, aprenda mais essa palavra edificante do Senhor.
e que você possa ser profundamente abençoado pelo Senhor. E até o próximo culto, ou até quarta-feira, até o estudo bíblico, ou até o encontro com juventude. A graça e a paz do Senhor Jesus, queridos. Uma ótima semana.